Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dinar. Hoje vamos tratar da bioquímica da célula e deixar alguns macetes para que vocês possam saber aí quais são os componentes que faz parte da célula, por exemplo. Primeira coisa é a gente decorar esse nome aqui, ó, CHOMPS. CHOMPS, tá? Se você decorar essas siglas, vamos dizer assim, você vai acabar aprendendo aí quais são os componentes aí celular, tá? Qual é o principal elemento? Bom, para a gente responder qual é o principal elemento, a substância mais abundante é a água. E a água ela é formada por H2O. Então, a gente já tem a resposta aí qual é o principal elemento. Se a água é H2O, então a gente tem mais H do que O. Logo, a gente sabe que o hidrogênio é o elemento principal. E, em segundo lugar, o oxigênio, tá? E aí, nós temos aí, por exemplo, em terceiro lugar, o carbono, que está presente em todas as moléculas orgânicas. Em quarto lugar, o nitrogênio, né? Faz parte aí dos aminoácidos e dos ácidos nucleicos. Já o fósforo e o enxofre, eles ficam em quinto lugar. O enxofre, por exemplo, ele participa da respiração celular, da produção de energia e da divisão celular. Desculpa, o fósforo. Já o enxofre, ele é importante, um componente para as proteínas, tá? Frisar novamente, né? Porque eu acabei trocando aqui. O fósforo, ele é importante aí para respiração, produção de energia e divisão celular. Enquanto o enxofre, ele tem uma importância aí no componente das proteínas, tá? Então, aqui nós temos uma escala de quem está em primeiro lugar, o hidrogênio, segundo, o oxigênio, em terceiro, o carbono, e aí em quarto, o nitrogênio, né? E aí, em quinto, vamos dizer assim, fósforo e enxofre, tá? Então, são os elementos presentes aí na célula, tá? As substâncias das células. Ora, nós vamos ter, alunos, as substâncias que são inorgânicas e nós vamos ter as substâncias orgânicas. O que caracteriza uma substância inorgânica? O que caracteriza uma substância inorgânica é a ausência de átomo de carbono. Então, nessa substância ou nessas substâncias não terão átomo de carbono. Quais são elas? Água e sais minerais. Água e sais minerais são substâncias inorgânicas, porque não apresenta átomo de carbono, tá? Já as substâncias orgânicas, o que caracteriza é a presença do átomo de carbono. Quais são? Os glicídios, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, tá? Então, esse é importante vocês acabar fazendo essa dedução de quem é inorgânico e de quem é orgânico, tá? Aqui, a gente vai detalhar um pouquinho aí da questão de cada substância e a sua importância. Vamos falar um por um e vamos apresentando aqui para vocês, tá? Então, a composição das substâncias. Como a gente percebe que nesse gráfico de pizza, a água ela é a substância que mais compõe uma célula, tá? Os seres vivos. De 75% a 85%. Mas alguns seres vivos, como a água viva, tem até 95% de água.
tá? Então, ela é a substância mais abundante. Em segundo lugar, nós temos aí as proteínas, tá? As proteínas, elas fazem parte aí da formação, por exemplo, elas que, vamos dizer assim, é como se fossem os tijolinhos que vai construir, então ela tem essa função de construir mesmo, tá? E depois a gente tem aí, em terceiro lugar, os lipídios, depois os glicídios, juntamente com os ácidos nucleicos e outras substâncias, tá? Lembrando que as proteínas são moléculas construtoras e elas compõem os ossos e a musculatura também e a nossa pele, tá? Já os lipídios, nós armazenamos, por exemplo, já os glicídios realizam ATP, tá? Enquanto os lipídios nós armazenamos, por exemplo, gordura para energia, os glicídios eles vão participar da realização do ATP, da energia, tá? Continuando aqui, nós vamos agora para a importância da água. Lembrando que a água é uma molécula polarizada devido à sua carga elétrica parcial. Ela tem uma carga positiva e uma carga negativa. Então, ela é neutra, vamos dizer assim. A quantidade que é positiva, vamos dizer que é a mesma quantidade que é negativa. Então, ela acaba sendo neutra. Com isso, o oxigênio vai apresentar uma carga negativa, tá? O oxigênio apresenta uma carga negativa, enquanto o hidrogênio ele é positivo. Então, se um é positivo e o outro é negativo, no caso, o oxigênio é negativo e os hidrogênios são, vamos dizer assim, positivo, então, positivo e negativo vai dar uma atração, tá? Então, portanto, uma molécula está atraindo outras moléculas. Percebemos aqui nessa molécula acima, aqui, ela atrai essa molécula, essa que atrai essa, que atrai essa, que atrai essa, que atrai outras moléculas, tá? Então, as moléculas são atraídas por esse motivo, a gente tem aí parte negativa, positiva, e o oxigênio, por ser negativo, ele acaba atraindo um hidrogênio que atrai o oxigênio e assim por diante, tá? Então, a importância da água para a vida. Bom, a água é um solvente universal, onde tudo, praticamente tudo, é dissolvido na água. Participa das reações químicas, tá? É um moderador de temperatura. Quando vamos dizer assim, que a gente corre e transpira bastante, significa dizer que esse suor está amenizando a temperatura corpórea, está mantendo, está tendo uma igualdade de temperatura para que ela não altere, porque se a temperatura altera, a gente está com febre, tá? Então, a perda do suor aí, na verdade, é um equilíbrio na temperatura. E o que seria essa questão de capilaridade? Essa questão de capilaridade aí, por exemplo, é importante a gente, vamos dizer assim, entender cada fator para que você entenda. Capilaridade aí é nada mais que a água subir pelas paredes das plantas, dos vasos condutores, o xilema, por exemplo. Então, ela tem essa importância. Outra coisa é transporte de substância, levar substância de um lugar para outro, por exemplo. Então, a água é quem vai pegar uma substância e acabar levando ela. Isso, a nossa corrente sanguínea é composta por água e ela acaba dissipando essa, vamos dizer assim, substância de um local para outro, tá? Lubrificante, nós podemos lembrar as nossas articulações, tá? Que é cheio de líquido, então ela lubrifica. Já pensou se isso não fosse lubrificado, os nossos ossos ficavam estralando o tempo todo, tá? Quando uma pessoa tem problema nas articulações juntas, como é chamado, no joelho, por exemplo, é a falta de líquido. Pode ser que também o excesso de líquido também venha atrapalhar, tá? Mas a falta é um dos principais problemas aí, às vezes, de pessoas idosas, por exemplo, tá?
Vamos continuar aqui. E os sais minerais, tá? Os sais minerais são substâncias inorgânicas que são encontradas em alimentos. A água também é uma substância inorgânica, claro, não tem a presença de carbono. E aí aqui, acabo destacando para vocês a questão aí de alguns, tá? Os principais. Existem outros também, tá? Aqui nós estamos falando dos principais e é importante que a gente frise esses aqui, tá? O ferro aí compõe a hemoglobina, e a hemoglobina é uma proteína que está presente no transporte de oxigênio pelo sangue, tá? Lembrando que a falta de ferro leva à anemia. A anemia, na verdade, é um problema grave entre as pessoas, por exemplo, que acabam não se alimentando de feijão, verduras escuras, por exemplo, fígado. Então, é aí que a gente vai encontrar, tá? Quero pedir desculpa a vocês que quando foi montar aqui, apareceu 2i, mas é só um, tá? O iodo. O iodo, nós devemos lembrar da glândula tireoide, tá? Essa região aqui, tá? Essa região produz o hormônio que regula todo o nosso organismo, tá? E aí nós temos, aí algumas pessoas apresentam a questão do hipotireoidismo, que engordar demais, por exemplo, tem algumas disfunções. Para que isso não aconteça, o sal da nossa casa é adicionado iodo, então por isso que é sal iodado, para evitar a questão do bócio, vamos dizer assim, para não crescer demais essa região, tá? Aqui nós vamos ter, juntamente aqui, o sódio e o potássio, tá? Sódio e potássio estão relacionados com os impulsos nervosos, tá? Pela bomba de sódio e potássio, né? Então, isso é importante da questão de quem entra e de quem sai, na questão da bomba de sódio e potássio aí para funcionar os nossos impulsos nervosos aí pelo corpo, tá? E o fósforo, tá? O PI, fósforo, compõe o DNA e o RNA. Também a questão do ATP também, tá? Adenosina trifosfato, tá? Seguindo aqui, nós temos o magnésio, por exemplo. Nos animais participa do metabolismo e na planta compõe a clorofila, tá? A clorofila, por exemplo, é uma proteína que está responsável pela questão da fotossíntese, tá? E depois nós vamos ter o cloro, tá aqui. O cloro, ele controla os fluidos, o pH dos fluidos, vamos dizer assim, dos fluidos corporais e a produção de HCl, que é o ácido clorídrico, tá? Então, o que nós produzimos no nosso estômago aí para auxiliar na digestão está relacionado com um desses sais minerais que é o cloro, tá? E depois nós vamos ter o cálcio aí que faz parte da formação dos ossos, mas não só da formação dos ossos também, mas ajuda na coagulação de sangue e na contração muscular, tá? Então, os sais minerais e a sua importância no nosso dia a dia, tá? Aqui a gente chega aos glicídios ou carboidratos, como queiram chamar, é a mesma coisa. Quais são as funções na célula que os glicídios ou carboidratos têm? Bom, principal fonte de energia. Se você ficar sem comer, você vai começar a ter uma dor de cabeça, nem que seja leve, por exemplo. Isso pode ir evoluindo para uma tontura, vai te dar fraqueza, desmaio. Então, os glicídios, ele tem uma fonte, principal fonte de energia, tá? De fornecer energia para você ter aquela vitalidade, tá? Aqui nessa imagem que a gente tem aqui vários alimentos que a gente vai encontrar aí os glicídios, carboidratos, tá?
Então, é importante a gente destacar isso para vocês, tá? Outra função é a função plástica ou estrutural, tá? Mas você poderia perguntar assim, mas os glicídios, sim, na questão, nas plantas, por exemplo, vamos dizer assim, a função de construtor, da estruturação da planta, por exemplo, é um dos, vamos dizer assim, das funções, tá? Participa das estruturas dos ácidos nucleicos, no caso é o DNA e o RNA, e participa da composição do ATP, adenosina trifosfato, tá? Classificação dos glicídios. Bom, quanto à classificação dos glicídios, nós temos aqui os glicídios podem ser monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Monossacarídeo está relacionado aí com uma molécula de carbono. Disacarídeo, por exemplo, 2 moléculas. E polissacarídeos, várias. Lembrando que o monossacarídeo ele pode ter de 3 até 8 átomos de carbono, tá? Quem são os monossacarídeos? Glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. Lembrando que a ribose está relacionada aí com o RNA e a desoxirribose está relacionada aí com o DNA, tá? Aí depois a gente vai ter a glicose, frutose e galactose, tá? Glicose, frutose e galactose tem a função energética e está presente aí nos alimentos, tá? Os disacarídeos, como o nome já diz, são 2 moléculas de monossacarídeos juntas, no caso aí a sacarose, lactose e maltose. Nós vamos ter, por exemplo, quem é a sacarose, quem é a lactose, quem é a maltose? Como se forma isso? Então, se são 2 juntas. Então, nós temos aí, por exemplo, na questão aí da sacarose, nós temos aí a glicose mais a frutose. Glicose e frutose juntas, nós vamos ter aí sacarose, tá? Então, o que é sacarose? É glicose mais frutose, beleza? E a lactose? Quem é a lactose? Bom, lactose é nada mais que a glicose mais a galactose. Então, lactose é glicose mais galactose. Essas 2 juntas aqui formam a lactose. E maltose é glicose mais maltose, tá? Então, aí nós temos a questão aí da maltose, glicose, maltose aí vai formar a maltose, tá? E aí, caminhando aqui para os polissacarídeos, nós temos o amido, o glicogênio, celulose e a quitina, tá? Polissacarídeo porque são várias, vamos dizer assim, várias moléculas de monossacarídeos juntas, tá? Então, o amido, por exemplo, começando aqui pelo amido, essa parte aqui, o amido, tudo que é feito de farinha, por exemplo, podemos colocar aí o exemplo mais conhecido aí, a questão do pão, por exemplo, é o que a gente vai ter aí mais presente na nossa realidade. Por exemplo, você está comendo um pão, então você está se alimentando de amido, tá? Claro que quando a gente come, por exemplo, acaba quebrando ele em glicose, tá? Fazendo essa quebra, e é muito importante. E o glicogênio? Nós armazenamos ele no fígado e no músculo, tá? Então, acaba sendo armazenado no fígado e no músculo para uma eventual utilização. E a celulose, ela é a parte estrutural das plantas, tá? Está presente aí nos vegetais, assim. Quando a gente se alimenta, por exemplo, o nosso organismo tem lá alguém que faça essa associação conosco, por exemplo. Vamos dizer assim, são protozoários que estão lá para fazer a digestão dessa celulose, tá? E a quitina aí, ela faz parte do exoesqueleto dos artrópodes, beleza? Então, é uma parte importante para que nós possamos entender.
Beleza? Por enquanto. Então, nós vamos dar continuidade falando aqui dos lipídios. Os lipídios é uma substância polar, ou seja, que não se dissolve em água. Se você pegar aí, por exemplo, a questão aí da gordura e despejar ela aí na água, ela vai ficar submersa, então por isso que ela é polar, ela não se dissolve na água, tá? A gente vai ter a questão, vamos dizer assim, que eu quero tratar um pouco daqui a instante, eu vou tratar, mas por enquanto vamos falar das funções dos lipídios. Depois a gente acaba voltando um pouquinho aqui e dando um pouco mais de destaque, tá? As funções energéticas, tá? Os lipídios têm uma função energética, fornecer para nós uma energia. Aqui está alguns dos alimentos que são ricos em lipídios, gorduras, tá? Estrutural, né? Faz parte da estrutura vamos dizer assim, das células. É o isolamento térmico, faz parte do isolamento térmico, porque uma pessoa, vamos dizer assim, que ela é mais gordinha, ela vai sentir menos frio, por exemplo, então é um isolante térmico, questão de temperatura. Proteção mecânica, por exemplo, a pessoa bater em algum lugar, ela vai sentir menos do que uma pessoa magrinha, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu senti mais. E a questão de impermeabilidade, tá? Essa questão de impermeabilidade aí está relacionada com, vamos dizer assim, as aves, por exemplo, ela tem uma glândula na região da cauda, né? Uma glândula uropigiana, que ela passa o bico ali, você pensa que ela está se coçando, mas não, ela está tirando dali vamos dizer assim, ela está tirando dali esse lipídio, né, e passando nas penas para ela se tornar impermeabilizante, para ela nadar na água, mergulhar na água, por exemplo, as aves, né, e ela as penas não molhar, para não ficar pesada, tá? E faz parte da questão hormonal, tá? Tanto da mulher quanto do homem também, beleza? Aqui nós temos os principais lipídios, glicerídeos, esteroides, os carotenoides, e nós temos ceras e fosfolipídios, tá? Começando aí pela questão dos glicerídeos, a gente vai ter a parte, esse primeiro aqui, os glicerídeos, nós vamos ter aí a questão de saturados, gorduras saturadas e insaturadas. Quando falamos de saturadas, é quando a gente está falando daquela gordura que você esquenta ela desmancha, quando ela esfria, ela forma aquela placa. Então, nós estamos falando de uma gordura saturada. Essa é perigosa. Ela vai formar placas e aí ela pode trazer sérios problemas em circulação, pressão sanguínea, etc. Tá? Então, esse tipo está presente no churrasco, principalmente na carne vermelha, tá? Então, é importante que a gente substitua aí por outra alimentação para não ter problema, tá? Vai deixar de comer no churrasco? Não, mas também não exagerar, tá? E as insaturadas são aquelas que são líquidas à temperatura ambiente, ou seja, se a gente pega aí vamos dizer assim, os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol e etc., são insaturados. Se a gente, e aí dentro disso aí a gente vai ter os extras virgens, que tem uma qualidade melhor, uma quantidade de carbono presente aí que vai dizer se esses carbonos eles suportam a questão de hidrogênio ou não. Então a questão dos insaturados aí, eles têm uma ligação tripla, algumas ligações triplas aí e acaba não tendo hidrogênio. Quanto mais hidrogênio, mais se torna saturado. Quanto menos hidrogênio, acaba se tornando insaturado, beleza? A questão da cera, passando aqui para a cera, nós vamos ter
no nosso canal auditivo, por exemplo, que é a produção da cera, cuidado, não remover essa cera aí, não, aqui está sujo. Não, limpa só com uma toalha, com tomar um banho aqui nessa parte externa mesmo, para não ficar visível, mas ela tem um papel importante na proteção aí, como também na impermeabilização aí, vamos dizer assim, nas folhas, por exemplo. As folhas têm esse tipo de cera e as abelhas utilizam muito isso aí, vamos dizer assim, como moradia, tá? Os fosfolipídios têm duas regiões, por exemplo. Uma parte que agrupa o fosfato, que ela é polar, e a outra região que tem a cadeia carbônica, tem os ácidos graxos, por exemplo, que são as perninhas, tá? Vamos dizer que não se dissolve na água, então é a parte apolar, tá? Os esteroides, lembra dos hormônios, por exemplo, a questão aí do colesterol, vamos dizer assim, na parte do colesterol ele está relacionado à questão de alimentos de origem animal, tá? Vegetal não produz colesterol, tá? Antigamente, nas propagandas aí de óleo, por exemplo, tal óleo, por exemplo, sem colesterol. Aí depois isso foi substituindo por sem colesterol como qualquer óleo de origem vegetal. E aí mas não é necessário, porque é uma coisa redundante dizer que algo que vem dos vegetais tem, vamos dizer assim, colesterol, é chover no molhado, tá? Não tem, tá? O colesterol está presente aí de origem, vamos dizer assim, animal, e o fígado nosso também produz isso aí também, tá? Claro que isso aí tem uma importância, beleza? Para a nossa, vamos dizer assim, cadeia celular. E por último, aqui nós temos os carotenoides. São substâncias coloridas, o milho, por exemplo, abóbora, tudo aquilo que é, vamos dizer assim, amarelo, vamos dizer assim. Então, esses carotenoides aí, eles acabam sendo convertidos em vitamina A. E aí isso é bom para retina, é bom para a pele, por exemplo. Então, é o papel aí dos carotenoides, tá? Ok, galera. Então, essa foi a aula sobre a bioquímica da célula. Espero que vocês tenham aprendido. Dê seu like, dê seu comentário, compartilhe com os colegas e fique com Deus. Até a próxima aula.